20 minutos. Era uma noite de março de 1980. Mais de 200 homens estavam fora de serviço nos alojamentos da Alexander Keeland, assistindo a um filme no pequeno cinema da plataforma, jantando, descansando entre turnos. A vida ordinária de uma plataforma no Mar do Norte. Dentro de 20 minutos do colapso inicial, a plataforma havia capotado completamente, flutuando de cabeça para baixo, com apenas o fundo das colunas visível no mar. Das 212 pessoas a bordo, 123 foram mortas, tornando-se o pior desastre na história offshore norueguesa desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o que transformou essa tragédia em algo que as famílias das vítimas ainda debatem 45 anos depois, não foi apenas a velocidade com que a plataforma afundou. Foi o que a investigação revelou sobre o que causou o colapso. Uma trinca de fadiga originada numa solda de 6 milímetros. Uma solda que não deveria ter sido feita daquela forma, que existia com defeito desde a construção da plataforma em 1976, que passou por inspeções sem ser detectada e que num dia de tempestade no Mar do Norte finalmente cedeu, levando consigo 123 vidas que não precisavam ter sido perdidas. Esse é o caso Alexander Keeland. E a história que os arquivos contam é mais perturbadora do que o desastre em si. Inscreve agora e ativa o sininho. E fica até o final, porque o que a investigação norueguesa encontrou sobre as causas desse desastre levanta perguntas sobre responsabilidade que as famílias das vítimas ainda estão tentando responder em 2025. Para entender o Alexander Keeland, você precisa primeiro entender o que era aquela estrutura e o que ela representava para os homens que viviam nela. A Alexander L. Keeland era uma plataforma de perfuração semi-submersível norueguesa que em 1980 operava no campo petrolífero de Ekofisk, localizada a aproximadamente 320 quilômetros a leste de Dundee, na Escócia. Não era uma plataforma de produção, era o que a indústria chama de flotel, uma abreviação de Floating Hotel, um hotel flutuante que funcionava como alojamento para os trabalhadores da plataforma de produção EDA 27C próxima. A plataforma foi construída como uma unidade de perfuração móvel num estaleiro francês e entregue à Stavanger Drilling em julho de 1976. Em 1978, blocos de acomodação adicionais foram acrescentados, permitindo alojar até 386 pessoas. Era uma estrutura grande, projetada para conforto relativo, numa indústria onde conforto é raro, com quartos, cozinha, sala de estar e aquele pequeno cinema onde muitos dos homens estavam sentados quando tudo começou. A noite de 27 de março de 1980 não era uma noite tranquila no Mar do Norte. Ventos que ultrapassavam 100 nós e ondas chegando a 12 metros batiam contra a plataforma naquela tarde. Condições severas, mas não incomuns para aquela região naquela época do ano. O tipo de tempestade que plataformas do Mar do Norte são projetadas para suportar. O tipo de tempestade que os trabalhadores haviam vivido antes sem consequências. Às 18 horas e 30 minutos de 27 de março de 1980, um dos tirantes tubulares da plataforma falhou catastroficamente. O que aconteceu nos minutos seguintes foi documentado com precisão pela Comissão de Investigação norueguesa, e é uma das progressões de falha estrutural mais rápidas e mais devastadoras já registradas na história da engenharia offshore. Quando o tirante D6 cedeu, a plataforma desenvolveu quase imediatamente uma inclinação severa. Dentro de 20 minutos do colapso inicial, havia capotado completamente, flutuando de cabeça para baixo com apenas o fundo das colunas visível no mar. 20 minutos. Para uma estrutura de mais de 10 mil toneladas virar completamente no Mar do Norte. A velocidade do capotamento foi o primeiro fator que determinou a escala da tragédia. 4 botes salva-vidas foram lançados, mas apenas um conseguiu se soltar dos cabos de descida.
Um segundo capotou, mas os trabalhadores conseguiram endireitá-lo e resgatar 19 homens da água. Blogger. Porque apenas um bote salva-vidas conseguiu ser lançado corretamente numa plataforma com capacidade para mais de 386 pessoas. O dispositivo de segurança não permitia a liberação enquanto havia tensão nos cabos. Numa plataforma inclinada em 30 graus e rapidamente chegando a mais, os cabos estavam sob tensão constante. Os botes estavam presos, e os homens que tentavam liberá-los estavam tentando operar mecanismos projetados para condições normais em condições que já haviam passado de qualquer parâmetro normal. A inclinação repentina tornava o lançamento dos botes quase impossível. Muitas balsas eram inacessíveis ou falharam ao serem implantadas. O que salvou alguns dos sobreviventes não foram os sistemas de segurança da própria plataforma. 2 balsas de 12 pessoas foram lançadas da plataforma Eda vizinha e resgataram 13 sobreviventes. 7 homens foram retirados do mar por embarcações de suprimento e 7 nadaram até a Eda. Nadaram, em março, no Mar do Norte, com ondas de 12 metros e ventos de 100 nós. 7 homens nadaram de uma plataforma capotando até a estrutura mais próxima, porque essa era a única opção disponível. O Silver Peach, o navio de prontidão designado para a plataforma, demorou mais de 1 hora para chegar ao local. Não conseguiu resgatar um único sobrevivente. 1 hora para o navio de prontidão chegar, numa plataforma que capotou completamente em 20 minutos. Por volta das 21h30, um navio da empresa holandesa Smith Lloyd chegou ao local. A tripulação do navio ouviu pessoas pedindo socorro, dentro da plataforma capotada. Presos, vivos, por quanto tempo ninguém sabia, mas vivos e gritando num espaço que estava enchendo de água no Mar do Norte de março. O que aconteceu com as pessoas que estavam dentro da plataforma invertida é a parte da história que raramente é contada em detalhes. Algumas câmaras de ar dentro da estrutura criaram bolsões temporários de ar respirável. Homens sobreviveram por horas dentro da plataforma capotada antes de afogarem ou serem resgatados. A operação de resgate nas condições daquela noite era limitada pelo mesmo Mar do Norte que havia matado a plataforma. Ondas de 12 metros não discriminam entre a tragédia e quem tenta remediar a tragédia. Das 212 pessoas a bordo, 123 foram mortas. A maioria dos trabalhadores era de Rogaland. Rogaland, a região norueguesa onde a indústria do petróleo tinha suas raízes mais profundas. Uma região onde praticamente toda a família conhecia alguém que trabalhava offshore. Uma região onde 27 de março de 1980 não é uma data histórica, é uma data pessoal. Em 31 de março de 1980, toda a Noruega ficou parada por 5 minutos em tributo às vítimas do Mar do Norte. 5 minutos de silêncio num país inteiro. Para entender o peso desse gesto, você precisa entender que a Noruega de 1980 era um país que havia descoberto o petróleo apenas 1 década antes e que havia construído em torno dessa descoberta uma narrativa de prosperidade e futuro. O Alexander Kielland não era apenas um acidente industrial. Era uma fratura na narrativa. E quando a investigação começou a revelar o que havia causado o colapso, essa fratura foi se tornando muito mais profunda do que qualquer trinca numa solda de 6 milímetros. Em março de 1981, 1 ano após o desastre, a Comissão de Investigação norueguesa concluiu que a Kielland havia colapsado devido a uma trinca de fadiga num de seus tirantes, o tirante D6, que conectava a coluna D colapsada ao restante da plataforma. Uma trinca, num único tirante, que causou o colapso de toda a estrutura. A cadeia de falhas que a investigação reconstruiu é um estudo em progressão catastrófica, cada elemento falhando porque o anterior havia falhado, num domínio que durou menos de 20 minutos, mas que havia sido construído ao longo de 4 anos.
A trinca foi rastreada até uma pequena solda de filete de 6 milímetros que unia uma placa de flange não estrutural ao tirante D6. Essa placa de flange sustentava um dispositivo de hidrofone usado durante operações de perfuração. Um hidrofone, um instrumento de sonar. Uma modificação não estrutural. Uma peça de equipamento adicionada à estrutura, não como elemento de suporte, mas como suporte para um instrumento de medição. Uma adição que, segundo a investigação, nunca deveria ter sido feita sem revisão de engenharia adequada. O perfil inadequado da solda de filete contribuiu para uma redução na sua resistência à fadiga. Além disso, a investigação encontrou quantidades consideráveis de rasgamento lamelar na placa de flange e trincas a frio na solda de sulco subjacente. Trincas a frio nas soldas. Rasgamento lamelar na placa. Julgando pela tinta em parte da superfície fraturada, a trinca provavelmente ocorreu devido a trabalho inadequado durante a construção da plataforma em 1976. A plataforma havia saído do estaleiro francês em Dunkerque com uma trinca. Não uma trinca visível, uma trinca microscópica, uma imperfeição na metalurgia da solda que nenhuma inspeção visual conseguiria detectar sem os métodos específicos de análise não destrutiva que a indústria não exigia sistematicamente naquele período. E essa trinca cresceu. Durante 4 anos de operação no Mar do Norte, com suas ondas constantes, seus ciclos de estresse repetitivos, sua pressão contínua sobre cada elemento estrutural da plataforma, a trinca cresceu lentamente, imperceptivelmente, através do metal do tirante D6. Ficou provado durante a investigação que a solda de um instrumento no tirante havia contido trincas que provavelmente existiam desde que a plataforma foi construída. As trincas haviam se desenvolvido ao longo do tempo e o aço remanescente era menos de 50%. Menos de 50%. Na noite de 27 de março de 1980, quando as ondas de 12 metros e os ventos de 100 nós aplicaram suas forças à estrutura, o tirante D6 estava funcionando com menos da metade da sua capacidade de suporte estrutural. Quando a coluna se soltou, a plataforma quase imediatamente desenvolveu uma inclinação severa. Jornal Pelicano. O que a investigação também encontrou, e o que raramente é discutido com a mesma ênfase que a trinca de fadiga, era o problema do design da plataforma em relação à redundância estrutural. O design da plataforma era falho devido à ausência de redundância estrutural. Redundância estrutural é o princípio pelo qual uma estrutura é projetada para suportar a falha de qualquer elemento individual sem colapso total. É o princípio que faz com que a falha de uma viga num edifício não derrube o edifício. É o princípio que, na Alexander Keeland, simplesmente não estava adequadamente implementado. Quando o tirante D6 falhou, os outros 5 tirantes que conectavam a coluna D ao restante da plataforma foram sobrecarregados instantaneamente. Como resultado, os outros 5 tirantes tubulares que ligavam a coluna vertical D romperam devido à sobrecarga, separando-se bruscamente da plataforma. Consequentemente, a plataforma desequilibrada virou uma falha em cascata. Um tirante cedeu e os outros 5 cederam em sequência, cada um tentando absorver a carga que o anterior não conseguia mais suportar. Cada um falhando sob essa carga em segundos. E a plataforma, projetada com a premissa implícita de que todas as suas colunas estariam intactas, não tinha como lidar com a perda súbita de uma delas. A inspeção anual realizada em setembro de 1979 havia passado. No entanto, o tirante que falhou não havia sido incluído na inspeção. O tirante que falhou não havia sido incluído na inspeção de setembro de 1979. A inspeção que deveria garantir que a plataforma estava em condições seguras de operação
não havia incluído o elemento estrutural que colapsaria 6 meses depois. O relatório sobre o acidente também concluiu que a Keeland carecia de uma estrutura de comando clara. Se houvesse existido uma, o relatório determinou que mais pessoas teriam tido tempo de evacuar a plataforma e mais vidas teriam sido salvas. 3 camadas de falhas simultâneas, uma falha de fabricação, a trinca que existia desde 1976, uma falha de inspeção, o tirante que não foi incluído na verificação de 1979 e uma falha de protocolo, a ausência de estrutura de comando clara que teria organizado a evacuação nos 20 minutos entre o colapso inicial e o capotamento total. Nenhuma das 3 precisava ter acontecido. Cada uma era evitável com os conhecimentos e as práticas disponíveis na época, e as 3 aconteceram juntas, na mesma plataforma, na mesma noite de março de 1980. Como consequência, a Organização Marítima Internacional emitiu um requisito para que todos os botes salva-vidas em navios mercantes fossem equipados com ganchos que pudessem ser liberados, mesmo quando estivessem sob carga. Essa mudança de regulamentação, que salvou vidas em desastres subsequentes, existia porque 123 pessoas morreram num bote salva-vidas que não conseguiu ser liberado quando a plataforma estava inclinada. Em janeiro de 2025, após um estudo publicado pela Universidade de Stavanger, que concluiu que as famílias e os sobreviventes foram prejudicados pelas investigações originais, o governo norueguês se desculpou e financiou um estudo sobre o impacto do desastre nos afetados. Em junho de 2025, o Storting norueguês votou para conceder compensação às famílias e sobreviventes. 45 anos depois. Um estudo universitário que concluiu que as famílias foram prejudicadas pelas investigações originais. Uma desculpa do governo norueguês. Uma votação do parlamento para compensação. 45 anos para que as famílias de 123 homens recebessem algo que se aproximasse de uma resposta satisfatória sobre o que aconteceu com eles. Uma trinca de 6 milímetros numa solda inadequada, fabricada num estaleiro francês em 1976, que passou 4 anos crescendo através do metal de uma estrutura que transportava mais de 200 homens. Um tirante que não foi incluído na última inspeção antes do desastre. Botes salva-vidas que não conseguiam ser liberados enquanto a plataforma afundava. E 20 minutos. Apenas 20 minutos. Entre o primeiro barulho e uma plataforma de 10.000 toneladas flutuando de cabeça para baixo no Mar do Norte, com 123 pessoas dentro. O Alexander Keeland não é apenas uma história sobre um acidente de engenharia. É uma história sobre o que acontece quando falhas de fabricação, falhas de inspeção e falhas de protocolo convergem no mesmo lugar ao mesmo tempo, e sobre o que custa, em vidas e em décadas, quando as respostas certas chegam tarde demais. 45 anos depois, o Storting norueguês votou pela compensação das famílias. O memorial erguido na costa de Kvernevik em 1986, uma corrente quebrada chamada Elo Partido, ainda está lá. E os nomes dos 123 ainda estão nos registros de Rogaland, onde quase toda a família conhecia pelo menos um deles. Inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa conhecer essa história. Até o próximo caso.